Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, trazendo uma análise acerca do segundo trimestre divulgado pelo YouTube4. Novamente, mais um lucro recorde. Vamos entender alguns detalhes dos principais acontecimentos, tanto positivos e negativos, que fez com que Itaú trouxesse novamente um lucro bilionário na casa, agora dos 11,5 bilhões de reais. Diretamente no site do RI da empresa, vamos aos principais destaques que Itaú trouxe nesse segundo trimestre. Entre eles, um avanço no lucro, chegando ao patamar de 11,5 bilhões e acima das expectativas que projetavam um lucro entre 11,3 e 11,4 bilhões. Primeiro ponto positivo, lucro recorde e acima das expectativas, com avanço de 3,4% quando comparamos ao trimestre anterior e um avanço mais significativo, de 14% quando comparado ao mesmo período de 2024. Um aumento na margem com os clientes também, tanto comparado ao trimestre anterior como ao mesmo período de 2024. Uma inadimplência, um ponto extremamente positivo hoje quando comparamos aos demais pares. Fiz análise de Santander, comentei também acerca da análise de Bradesco e hoje Itaú mantém uma inadimplência estável próxima a 1,92%, um número bem mais positivo quando comparamos aos principais pares do setor bancário, aos bancões que já divulgaram resultado. Um ROI recorrente também excelente número de 23,3% acima da média do setor. Santander teve um ROI aí próximo a 16 e Bradesco, pelo que eu me recordo, um ROI próximo aí a 14, não chegava a 15%. Itaú, nesse caso, possui uma rentabilidade sobre o seu patrimônio de 23,3%, bem acima dos demais pares do setor. Uma margem média anualizada com crescimento sobre os últimos resultados, e quando descemos para a carteira de crédito, tivemos algumas quedas pontuais, entre elas no crédito consignado, 1,7 de queda, no crédito veículo, mas em compensação, alguns avanços em outras frentes, como cartão de crédito e crédito imobiliário, que fez com que o seu resultado final tivesse um avanço aí de 0,4%. Descendo para a margem com os clientes, como citado, também tivemos um avanço, então um ponto positivo, as margens do Itaú vêm melhorando. E descendo para a receita de serviços, aqui caiu alguns pontos um pouquinho de atenção. Claro que não são pontos negativos, mas que tiveram uma retração quando comparado aos números anteriores. Entre eles, por exemplo, conta corrente de pessoa física, operações de crédito e garantia e também assessoria econômica, financeira e corretagem, que teve uma queda um pouquinho mais acentuada. Mas, de modo geral, no somatório como um todo, a parte de serviços e seguros teve um avanço de 2,5%. E vale citar aqui na parte de seguros, eu até fiz a análise de BB Seguridade também, então vale a pena comparar essa parte de seguros diretamente, por exemplo, com BB Seguridade ou Caixa Seguridade, mas Itaú teve um aumento nos prêmios e também um aumento no resultado recorrente. Ponto positivo para essa parte de seguros, que nesse caso é incluso dentro da mesma empresa, seja o ticket YouTube 4 ou YouTube 3. A administração de recursos teve um aumento aí de 30% quando comparado ao mesmo período de 2024, um aumento extremamente significativo, chegando próximo aí a 47,5 bilhões de reais. E quando descemos para a inadimplência, como citado na minha visão, um dos pontos extremamente positivos, que ao lado do ROI, o Itaú se sobressai quando comparado aos demais bancos. Hoje, a inadimplência do Itaú total está girando próximo a 1,9%. Em média, os outros bancos, pessoal, está girando aí na faixa de 4 e pouco por cento. E nesse caso, o Itaú ainda mantém a inadimplência estável. É um dos bancos, dos bancões, no caso, que menos está sofrendo com a inadimplência quando fizemos o comparativo entre eles. O custo do crédito foi um dos números que também registrou um pequeno aumento, então seria, dentre todo o resultado que, de modo geral, foi excelente, seria um dos pontos também que podemos citar, que teve um aumento no custo de crédito, atualmente em 9,1 nesse segundo trimestre, um aumento quando comparamos ao primeiro TRI, ou também um aumento quando comparamos ao mesmo período do ano anterior, de 2024. E as despesas não decorrentes de juros, por exemplo, despesas de pessoal, teve um aumento de 5,3%, despesas transacionais, despesas com tecnologia e outras despesas. De modo geral, todas elas tiveram aumentos e no total
das despesas não decorrentes de juros, tivemos um aumento de 4,4%. Também, se fôssemos considerar os pontos negativos do resultado, que volto a dizer, de modo geral, foi um excelente resultado, isso em tese não impactará de forma significativa, mas é um ponto que podemos citar que o Itaú deixou a desejar nesse resultado. Um aumento aí também nas suas despesas, juntamente com o índice de eficiência que teve uma leve queda, chegando próximo agora a 36,4% no Brasil. Falamos de 2 pontos negativos, agora voltamos aos pontos positivos. Reajuste do guidance, dessa vez para cima. Tivemos o destaque para a margem financeira com clientes, que o guidance estava, no caso, entre 7,5% e 11,5%, e agora o Itaú prevê um crescimento entre 11% e 14%, e também sobre a alíquota efetiva de imposto de renda, que estava entre 27% e 29%, e agora situa-se entre 28,5% e 30%. Os demais estão previstos de acordo com o que era projetado. Ponto positivo, o guidance, caso acontecesse dele ser revisionado para baixo, poderia ser um ponto de incerteza no curto prazo, mas de modo geral o Itaú manteve os principais guidance, que é a margem financeira com o mercado, o custo de crédito, mesmo o custo de crédito, por exemplo, nesse trimestre aumentando, o guidance foi mantido de acordo com o que era projetado, tendo 2 reajustes positivos na margem financeira com clientes e nas alíquotas efetivas. Qualidade de crédito, pessoal, também é importante destacar. Sabemos que todos os bancos foram impactados devido à resolução 4966 e todos eles estão sofrendo com o impacto, o aumento das provisões de devedores duvidosos. Então isso impacta de forma significativa também todos os balanços. Então não é algo pontual do Itaú, é algo que todos os bancos estão enfrentando, mas que também segura um pouquinho o resultado. Mas, volto a dizer, não é algo pontual do Itaú, é algo que sim foi impactado de modo geral o setor bancário. Fazendo um apanhado, um resumo geral, pessoal, acerca do resultado de Itaú. Pontos de atenção, como citamos: aumento das provisões, padrão de todos os bancos, as despesas não recorrentes de juros, com aumento de 9,4%, também como mostrado no site do RI, não é um ponto totalmente negativo, mas que deve ser considerado caso esse aumento for constante nos próximos resultados. Um aumento no custo do crédito, um aumento aí de 3,2% quando comparado ao segundo TRI. Por outro lado, tivemos muito mais pontos positivos do que negativos. Então, volto a dizer, esses pontos são pontos de atenção, não são pontos propriamente negativos que impactaram significativamente o resultado do banco, mas que vale a pena acompanhar nos próximos resultados. Do lado dos pontos positivos, tivemos um lucro recorde, de fato não podemos negar, o Itaú vem tendo recorde acima de recorde nos resultados, um ROI acima da média do setor bancário, atualmente em 23,3%, o índice de inadimplência, na minha visão, hoje, quando comparamos indicadores entre todos os bancos, atualmente o Itaú encontra-se com uma rentabilidade mais atrativa do setor, melhora nas margens e receitas e um reajuste positivo no guidance. Claro que esse reajuste no guidance foi algo pontual ali, não foi algo extremamente significativo, mas com certeza vale destacar que um reajuste para cima nas projeções futuras do banco é algo que deve também ser levado em consideração como sendo positivo. Conclusão final: resultado recorde, fato, primeiro ponto. Alguns pontos a serem observados, mas em geral mais um excelente resultado. Então tivemos alguns detalhes pontuais ali no resultado, aumento de algumas despesas, a questão da provisão também, mas assim, de modo geral, pessoal, tivemos muitos pontos positivos em comparação a pontos negativos. E voltamos à velha história, novamente, de preço. Hoje, o que vale a pena considerar quando você vai aportar em Itaú? Porque se você for olhar o resultado, como vimos de forma breve, mais um resultado extremamente positivo. Se fôssemos olhar somente para isso, somente para o operacional da empresa, com certeza, sem dúvidas nenhuma, valeria a pena o nosso aporte. Porém, quando comparamos ao valuation da empresa, começa a não ficar tão óbvio assim. Com isso, vamos novamente utilizar a nossa querida planilha de preço justo para exemplificar o preço justo de Itubi 4 atualmente. E claro, pessoal, se você ainda não tem a sua planilha de preço justo, clique no link da descrição, acesse e garanta já a sua planilha e saiba precificar qualquer ação ou fundo imobiliário negociado em bolsa de valores. E chega de comprar ativos supervalorizados. Com certeza, você vai estar investindo no seu futuro e vai estar economizando grandes valores ao deixar de comprar ativos que estão sendo negociados acima do preço justo. Nesse caso de Itaú, pessoal, projetando um lucro de 46 bilhões para 2025, um lucro que, na minha visão, dentro do esperado para o ano. Um payout próximo a 60%, também na média do que foi distribuído anteriormente. Preenchendo a quantidade de ações e projetando, exigindo um dividendo esperado de 8%,
chegamos a um preço justo de R$ 31,99 para Itaú. Temos também a fórmula de Bazin e a fórmula de Benjamin Graham. A fins de exemplificação, utilizei a fórmula de Bazin, que considera um dividendo ideal acima de 6%, e nesse caso o preço justo ficou mais elevado ainda devido Itaú hoje estar distribuindo um dividendo yield acima de 6%. Mas na minha visão, hoje a melhor fórmula para empresas que pagam dividendos, a fórmula que tende a ser mais assertiva é o lucro projetivo. E baseado no lucro e no payout atual, não teríamos margem de segurança para comprar Itaú, tendo um preço justo de R$ 31,99 e a cotação no dia de hoje girando acima dos R$ 35. A questão que fica é: operacionalmente, a empresa, sem dúvida nenhuma, merece o nosso aporte. Porém, quando olhamos o preço, qualquer queda, qualquer momento negativo que a cotação venha a enfrentar, possivelmente ela possa cair e não teremos tanta margem de segurança assim caso realizamos um aporte no dia de hoje. Volto a dizer, uma opinião minha, baseado na premissa dos 46 bilhões de lucro. Se o Itaú tiver um lucro mais elevado ou decidir distribuir um lucro acima de 60% aos seus acionistas, com certeza o preço justo ficará um pouco acima. Mas mesmo assim, hoje, levando em consideração os pares do setor, mesmo com o Itaú tendo os melhores indicadores, eu considero outros pares com desconto muito mais significativo. Caímos naquela velha história que preço importa. Quer dizer que não vale a pena comprar Itaú hoje? Bom, operacionalmente valeria muito a pena, mas no preço atual eu prefiro olhar para os pares, mas a decisão com certeza varia de cada investidor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e se você quiser ter uma cópia dessa planilha para calcular qualquer preço justo, seja de ações ou seja de fundos imobiliários, clique no primeiro link fixado e garanta já a sua.